Vamos falar hoje sobre algumas questões de hábitos, no caso, os maus hábitos que muitos de nós, ou até todos nós ainda temos, a questão dos vícios. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista, onde vamos conversando sobre vários temas que nos convidam sempre à reflexão e à modificação de nós mesmos, no sentido de nos tornarmos a nossa melhor versão. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e no vídeo de hoje trazemos essa proposta de conversarmos sobre a questão dos vícios. Como é que é isso? O que os vícios representam para nós em termos espirituais? Eles nos afetam? Eles nos comprometem de alguma maneira? Tem como nos livrarmos deles? A primeira coisa que nós podemos começar a pensar para analisar esse tema é que todos nós somos seres de hábitos. Nós criamos hábitos, nós criamos rotinas e muitas vezes nós podemos acabar incorporando rotinas que não são saudáveis, que num primeiro momento até parecem saudáveis, ou até parecem interessantes, parecem nos ajudar, mas que no fundo talvez não estejam nos ajudando dessa forma, como no caso dos vícios. Nós temos aqui, por exemplo, a questão dos vícios lícitos, os que são permitidos por lei, como o uso do álcool e o uso do tabaco, do cigarro. E existem questões de comportamento que podem ser observadas em nós quando recorremos a esse tipo de uso dessas substâncias. Nós podemos também começar observando que todo o excesso está sempre indicando uma falta. Então, todo o uso excessivo de uma determinada substância vai estar nos alertando para alguma coisa que está faltando em nós, no campo emocional, por exemplo. Talvez estejamos nos sentindo infelizes, deprimidos. Alguns podem apresentar um vazio existencial, que são situações que podem acontecer com todos nós, em determinados momentos da vida. Mas como lidamos com isso é que pode ser uma maneira positiva ou negativa quando recorremos aos vícios. A questão do uso de substâncias, então, começa ali com uma necessidade do indivíduo de sentir um alívio das suas dores. Dores físicas, emocionais. Alguns vícios começam realmente com a questão das dores físicas, como, por exemplo, o uso de analgésicos. A pessoa pode estar passando por algum problema de saúde, ela começa a usar ali para se aliviar dessas dores, mas o quadro piora, né? Ela se torna dependente. E outras drogas, como o álcool e o fumo, estão bastante ligados a essas questões das dores emocionais. Estar encarnado é complicado, é desafiador, até porque nós estamos em um mundo de provas e expiações, então naturalmente vamos encontrar situações complicadas, situações difíceis para nós administrarmos. E lidar com esse lado emocional nosso, tem muitos momentos que realmente não é fácil. E a droga pode acabar se apresentando a nós como um alívio momentâneo para aquele momento de desequilíbrio, para aquele momento de dor. E num primeiro momento, ela realmente parece nos trazer algum alívio. Ninguém recorre às drogas com a intenção de se viciar, de criar uma dependência química. Com certeza não. É sempre uma busca por um caminho que traga algum relaxamento, alguma melhora naquele quadro que a pessoa está enfrentando. Só que isso acaba se configurando como uma fuga. Cada vez que a pessoa sente uma dificuldade, ela recorre novamente àquela substância. E isso vai criando ali a questão da dependência química. Então, um primeiro ponto importante para começarmos a elaborar um plano para sairmos da questão dos vícios seria fazermos uma investigação em nós mesmos. O que está faltando? Por que eu estou entendendo que aquele vício pode me trazer algum alívio? Por que eu não estou conseguindo trabalhar em mim mesmo que está gerando essa necessidade de fuga? E aí entram atendimentos com psiquiatras, com psicólogos. Temos profissionais da saúde que podem nos ajudar
a elaborarmos, a trabalharmos os nossos pensamentos, olharmos as nossas experiências com outro olhar, um olhar mais cuidadoso, tentando investigar realmente como podemos melhorar aquela situação que se apresenta. Como falamos a princípio, tem muitas questões dos vícios conectados com os nossos hábitos. Quais hábitos eu tenho praticado, eu tenho feito na minha vida, que me conduziram a um estado de espírito tal que eu estou sentindo, como nós falamos, um vazio existencial, uma tristeza muito prolongada, um sentimento de inutilidade, alguma coisa que me desequilibra e eu acabei encontrando no uso de determinadas substâncias o que aparenta ser um alívio para isso. Então, como repensar esses hábitos? Nós trouxemos uma leitura aqui hoje do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, e ela está abordando aqui várias questões. Uma delas falando sobre as nossas escolhas. Minhas escolhas estão confortando e alimentando meu espírito ou são alívios temporários da vulnerabilidade e das emoções difíceis que acabam esgotando minha energia? Olha aqui uma reflexão importante. Eu estou fazendo boas escolhas? Escolhas mais acertadas que me ajudam e me conduzem a um estado de equilíbrio? Ou será que as minhas próprias escolhas é que estão me conduzindo para esse estado de desequilíbrio, de tristeza? Minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazio e carente? Muitas das vezes, para não dizer todas as vezes, somos nós mesmos, são as nossas escolhas. Em algum momento nós fizemos escolhas que não são boas para nós e isso nos levou a um estado de desequilíbrio. Então, esse é um dos primeiros pontos do refletirmos sobre nós mesmos. Lembram daquela frase clássica, conhece-te a ti mesmo? Vem lá da Grécia Antiga, na doutrina espírita ela também está presente no Livro dos Espíritos, existe uma citação a esse pensamento. Uma das nossas missões, se é que a gente pode usar a palavra missão, um dos nossos aprendizados aqui na Terra, e o principal deles, é conhecermos a nós mesmos. Nós ainda somos desconhecidos de nós mesmos. Quantas vezes nos pegamos tendo ações impulsivas, de momento, em que você não se reconhece? Nossa, eu não imaginei que eu pudesse ter tal ação, tal comportamento. É porque eu ainda não me conheço. Isso já estava em mim. Então é importante nós olharmos para nós mesmos, aquela frase que já falamos também em outros vídeos, o acolhimento da nossa sombra, acolher o nosso lado sombra, olhá-lo com carinho, observá-lo, entender que esse lado faz parte de nós, ele existe. Então, o que eu posso aprender com esse meu lado para trazer as sombras à luz? Como é que eu posso entender-me e modificar os meus atos, o meu comportamento? É um trabalho bastante intenso, às vezes exaustivo, porque exige uma atenção plena. Você ficar atento no hoje, no momento de agora e tentando entender as suas ações, o que te motiva. Mas é um trabalho muito importante. Bom, mas e no caso de nós que nesse momento estamos vivenciando alguma questão dos vícios? Começando pelos vícios lícitos, os que são liberados pela lei, como no caso, por exemplo, do álcool. Muitas pessoas fazem uso recreativo de bebidas alcoólicas. Então elas se encontram com seus amigos e vão consumir algum tipo de bebida alcoólica, às vezes só uma vez por semana, só em um determinado final de semana. E até aí, a princípio, pode parecer que não tem problema nenhum. E até tem algumas pessoas que realmente consomem bebida alcoólica de maneira tão esporádica e não ultrapassam, não cometem excessos que, ok, para espíritos do nosso nível evolutivo ainda está tranquilo. Mas o problema da dependência química no álcool, ele começa de uma maneira muito sutil. Nós temos uma visão, muitas das vezes, de que a pessoa que tem alguma dependência química em álcool é só aquela pessoa que já não tem nenhum tipo de autocontrole, que bebe todos os dias, que faz cenas. Esse é um dos estados mais avançados. Mas o alcoolismo, essa dependência, ela começa de uma maneira mais sutil. Pode começar dessa forma, bebendo esporadicamente, e aí só esporadicamente em algum ponto já não funciona, eu
começam a querer beber pelo menos todo final de semana. Tem um happy hour toda sexta-feira com o pessoal, com os amigos do trabalho, alguma coisa assim. E como é que nós podemos perceber quando é que o vício está começando? Quando se torna uma coisa que precisa acontecer. Então, aquela pessoa que tem a necessidade, pelo menos uma vez por semana, eu tenho que tomar uma cerveja, alguma coisa. Esse já é um momento de alerta para todos nós. Quando tem que ser, já tem algum equívoco. O organismo já está começando a criar ali uma dependência. Um outro exemplo que podemos trazer é quando as pessoas se organizam para fazer uma reunião familiar, uma pequena festa, algo desse tipo. Vocês já experimentaram propor para as pessoas em uma situação dessa, já que é só um momento de confraternização entre familiares e amigos, tem algum problema se não tiver bebida alcoólica? Experimentem fazer esse teste. Gente, a maioria das pessoas, não todas, lógico, mas a maioria das pessoas ficam transtornadas, ficam quase ofendidas. Como assim não vai ter bebida alcoólica? Tem que ter. Mais um alerta aí. Se a perspectiva de fazer um evento, uma festa, onde você vai ficar 2, 3 horas, talvez, e você vai ficar essas 2, 3 horas sem consumir álcool, se essa perspectiva é insuportável, presta atenção, tem alguma coisa já acontecendo aí. Eu sei que isso parece uma conversa um pouco chata, meio moralista, mas são os alertas que os guias espirituais fazem para todos nós. Nós precisamos entender os nossos hábitos, o que nos motiva. Outro ponto importante de nós analisarmos é lembrando sempre, como nós já comentamos em outros vídeos, que somos seres encarnados neste momento, mas somos cercados por vários seres desencarnados. Pessoas que já estiveram aqui, nesse momento não possuem um corpo físico, e se elas desencarnaram com a questão do vício em alguma área, elas vão sentir uma falta muito grande disso, porque não aprenderam a organizar isso aqui, o vício foi com elas para lá. Lembrando que não é o corpo físico que se vicia, é o espírito. Nós é que temos esse vício. E acabamos deixando uma marca nos nossos corpos e no corpo físico, sem dúvida, mas o vício é do espírito. Então, uma vez que você não tenha mais o corpo físico, como é que você vai fazer para satisfazer essa necessidade? No livro de Ramatiz, chamado O Jardim dos Orixás, ele nos traz uma leitura a respeito disso. Os que se embriagam costumeiramente no plano físico são cercados por hordas de mortos bêbados, desencarnados, que também querem fazer uso da bebida alcoólica, que se empurram para se fixarem em seus chakras do duplo etérico, quais carrapatos em couro bovino, a fim de se verem saciados em sua sede enlouquecedora. Notem o uso das palavras, sua sede enlouquecedora. Ramatiz vai nos ajudando a entender aqui como é que o duplo etérico tem um papel muito importante nessa questão dos vícios. Ele que vai fazer a transformação dessas substâncias, transformando-as e pegando ali o lado etérico, o lado energético dessas substâncias físicas, para trazer aquela sensação de embriaguez e de saciedade para quem tem essa dependência. Mas uma vez que nós tenhamos passado pela experiência da desencarnação, o duplo etérico é um daqueles corpos que não vão continuar conosco do outro lado, né? Ele vai se decompor. Então, o espírito desencarnado, ele perde esse transformador. Ele não vai mais conseguir consumir a substância por si mesmo. Mas se ele ainda quer sentir essas sensações, ele vai acabar recorrendo aos encarnados que fazem uso da substância, como no caso aqui que estamos falando do álcool. Por isso que uma das coisas que Ramatiz fala é que ninguém bebe sozinho, não só ele, né? Outros espíritos também abordam essa temática, mas ele até chega a nos chamar de canecos vivos, a nós que temos essa dependência do álcool. Efeitos físicos. Repetindo aqui, ele chega a nos chamar de canecos vivos, porque aquele que consome bebida alcoólica em excesso, pode ter certeza, não está bebendo só. Vai ter alguns desencarnados ali junto com ele,
o sugando, o vampirizando para conseguirem sentir esses efeitos do álcool em si. Um outro exemplo de vício é o do vício da nicotina, o uso de cigarros, que nós compreendemos que nas pessoas que tenham já uma certa idade, elas começaram a fumar numa época onde não se tinha muitas informações e muitas vezes o cigarro era mostrado com um certo glamour. Os próprios filmes antigos mostravam os personagens fumando, até os anos 80 tínhamos propaganda, pessoas poderosas, fortes, fazendo uso de cigarro, então havia uma leitura nesse sentido. Mas mais ou menos ali dos anos 80 para cá, começamos a ter informações da medicina sobre os malefícios do cigarro no nosso organismo. Então, mais do que nunca se mostrou importante essa questão de pararmos com esses vícios. E, sobretudo, das gerações mais novas que já nascem com essas informações de nem começarem a fazer uso dessas substâncias. Então, vamos falar sobre a questão de soluções. Uma solução possível para nos ajudar a sairmos dessa situação de vício, caso nos encontremos nela, ou até de nos fortalecermos para não chegarmos nesse ponto. Novamente, nós estamos aqui no livro A Coragem de Ser Imperfeito, e a autora nos traz uma leitura sobre a questão do lado espiritual. A espiritualidade surge como um guia fundamental para as pessoas plenas, para trabalhar o nosso equilíbrio, para nos tornarmos pessoas plenas. Estamos inexoravelmente ligados uns aos outros por uma força maior do que nós mesmos, que podemos chamar de amor, de compaixão, uma força superior. Para alguns, essa força é Deus, para outros é a natureza, a arte ou até a emotividade. Acredito que assumir o nosso valor é o ato de reconhecimento de que somos sagrados. Olha que frase bonita, nós somos sagrados, nós somos filhos de Deus. Então temos em nós a potência, a força, a coragem para trabalharmos o nosso lado sombra, para estimularmos a luz em nós e sairmos de qualquer situação. É claro que isso não dispensa a ajuda dos profissionais de saúde, então procurar médicos, terapeutas, psiquiatras, toda ajuda é sempre bem-vinda. Mas o movimento tem que começar em nós. Nós precisamos nos lembrar dessa herança sagrada que nós temos enquanto filhos de Deus. Amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por estarem aqui conosco. Como sempre pedimos, curta o nosso vídeo, curta os outros vídeos aqui do canal. Comente com seus amigos, com seus conhecidos sobre a proposta dos nossos vídeos aqui. Pessoas que também gostam, se interessam por esse tipo de temática. Deixem comentários. Coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre esse tema, o que poderíamos trabalhar mais sobre ele, ou até outros temas que vocês gostariam de ver aqui. Fiquem bem, meus amigos, fiquem com Deus e até a semana que vem.